Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Encast. Eu sou a Malu Sadoski. Não temos a Iris hoje porque ela está em viagem, mas nós vamos fazer esse episódio super especial recebendo a Laurice Gobi. Seja muito bem-vinda, Laurice. Vamos falar sobre um tema de sustentabilidade empresarial, entender que sustentabilidade empresarial não é só ambiental, que é o que a maioria das pessoas pensam, né, Laurice? Isso mesmo. Então, seja muito bem-vinda, se apresenta, Obrigada, pode falar Malu. o seu currículo extenso, que essa mulher é uma potência. Obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês e passando um pouquinho ali da parte do conhecimento. Minha experiência muito grande, né, na parte ali da sustentabilidade, da parte de gestão. A minha área é gestão empresarial. Por mais de 23 anos ali, eu atuei, né, na parte de gestão, tanto em sala de aula, professor, né, formando aí profissionais na área de administração e ciências contábeis, como também nas consultorias nas empresas que eu atuo até hoje, né? Então, tenho ali boa caminhada, e não vou entregar não, porque se eu falar assim, o tempo aqui já vou me entregar, não vou não. E pode deixar o nome do seu escritório, né, agora já no comecinho aí, porque a hora que a gente começar a discorrer o tema, a gente pode esquecer. Isso então, mesmo. Olha, pessoal... pode falar um pouquinho do que é o escritório também, né? Eu sou integrante dos consultores associados. Nós temos uma parceria no escritório empresarial, ele é de consultoria empresarial do Conserje, e há alguns anos já nós temos ali uma associação. Então, nós formamos os consultores associados, onde que tem profissionais de várias áreas, né, que se uniram ali, fizeram uma proposta, uma parceria, e nós pegamos projetos de gestão dentro das empresas, né, e aí, dependendo, né, da área que precisa de atuação, vai tendo especialista para atuar. Então, o escritório, ele está concentrado dentro do escritório empresarial do Conserje, E eu também tenho uma outra empresa, né, que está começando ali junto, né, com os meus filhos, porque na área de gestão, como eu já dou consultoria, já faço todo alinhamento, já estou essa parte de negócios, porque a minha área, né, de controles internos entra, né, na gestão de negócios, né, porque eu olho o negócio, estruturo o negócio, eu formato a estrutura dos departamentos, do centro, tudo. E aí eu interligo, deixo prontinho para desenvolver o sistema. E aí meus filhos formados em engenharia, né, de softwares, falam assim, olha, então vamos montar aí uma empresa de desenvolvimento de sistemas. Já tem os meninos ali envolvidos com empreendedorismo também, né? Envolvidos com empreendedorismo. Então, cedo eu já envolvi, eles já estão ali. Qual então, é a idade dos meninos? Um tem 20 e o outro 28. Olha aí que aí já estão aí entrando no empreendedorismo. Então, eles criaram a Decrow. E a Decrow, ela tem essa pegada, né? De consultoria, que aí eu entro com a parte de consultoria, de negócios. Você é sócia deles na empresa? Sou sócia deles na empresa. Então, eu sou integrante dos consultores associados no Conserje e sou sócia da Decrow. Decrow, muito bem. Então, vamos lá, né? Vamos começar pelo conceito, né, da sustentabilidade empresarial. Quais são as áreas, né? Porque não é só ambiental. E quais são as outras áreas que se encaixam aqui na sustentabilidade? Vamos assim trabalhar com a parte de conceito. Agora eu vou me colocar como professora aqui, tá, pessoal? Vamos para a parte de conceito. Quando nós trabalhamos... Quantos anos já de professora? Eu tenho 25 anos de professora. Muito bem. 33 anos, né, atuando na parte, né, da área. 25 atuando como professora dentro do curso de Ciências Contábeis e Administração. Por isso que eu falei que era uma potência, não é? Autoridade, então. Só. Eu brincava assim com meus alunos, que eu falava assim, o conhecimento é igual um copo. Você sempre deixa ele pela metade, você nunca enche. Porque se você vai na torneira e você coloca o copo cheio, não entra água nova, você vê que ela bate e ela derrama, ela não entra. Se você vai com o copo sempre pela metade, sempre, né, você consegue colocar um pouquinho mais de água nova e renovar, entendeu? Aí o conhecimento é isso. Então, assim, por mais que a gente busca, né, o saber, busca entender, você nunca consegue falar assim, olha... Aprendi tudo. Eu aprendi tudo. Não. Porque o dia que você falar assim que você aprendeu tudo, você volta a estacar zero. Porque aí você não entendeu nada. Então, nós temos esse conhecimento, a gente busca, né, buscar esse conhecimento para atingir a sabedoria. Então,
Desde 2004, Malu, eu estudo os clássicos. Eu estou num grupo de pesquisa na universidade, na UEM, e GTCA, e nós estudamos muito os clássicos. E a busca pela você fazer a leitura e você entender os clássicos é justamente de você entender o comportamento da pessoa e entender a transformação, né, dos anos, né, dos séculos, ao passar do tempo, a transformação da pessoa, a forma de como ela vê, como ela interage no coletivo, como que ela percebe o outro, o modo de empatia, essa percepção. E dentro dos clássicos, você começa a entender aquela palavrinha que você colocou ali, de sustentabilidade. E aí nós observamos que a sustentabilidade, ela tem 2 viés. Ela tem um viés do negócio, que é aquela sustentabilidade que nós levamos, que uns dizem que é empresarial, outros dizem que é sustentabilidade do negócio, outros só a gente fala de sustentabilidade, né, em termos conceituais. E nós temos a sustentabilidade pessoal, que é aquela que você, a pessoal é aquela em que você se entende, é aquela que você procura se autoconhecer, é aquela que você procura o saber, a sabedoria, isso que eu estava falando, né? Que você conhece, você estuda, você vai conhecer, você vai buscar o conhecimento para você se transformar. Então, o conhecimento, ele transforma a pessoa. Então, quando você estuda, você não estuda para ganhar o mercado, você não estuda para ser um profissional, você estuda para ser uma pessoa melhor. Exato. É a sustentabilidade, porque você cria, né, aquela mentalidade saudável, você começa a ver o outro de uma forma forma subjetiva diferente, você olha para o outro como o diferente, vai você procura uma percepção de mundo mesmo diferente, né? Você começa a olhar ao seu redor e entender um pouquinho melhor as coisas como elas são, né? Sim. E os clássicos, eles ajudam isso. Por isso que às vezes eu falo muito, você está sempre conversando, a gente fala de ação, reação, aí só estamos jogando Aristóteles ali, eu estou sempre falando, né, um pouquinho dessa parte de compreensão, de você entender, o Santo Agostinho vem, né? Então você começa a entender isso para a sua sustentabilidade pessoal. Porque a sustentabilidade pessoal, ela influencia dentro da sustentabilidade, que eu vou colocar aqui, né? Sim. A sustentabilidade de negócio, ela é entendida em 3 pilares. A parte social, que aí eu preciso ter a sustentabilidade pessoal para eu entender, para fazer sentido, né? Sim. Porque o que é a sustentabilidade social? É você entender que precisa ter um mercado de prestação de serviço, é você entender aquele colaborador, é você entender que ele precisa ter um salário justo, que ele precisa ter uma regulamentação, que ele é um serzinho dentro da sua empresa lá, que ele pensa, que ele quer ser respeitado, que ele também quer ter uma oportunidade, você tem que propiciar a isso. Não dá para tratar todos igual. Isso, ele quer ser ouvido, entendeu? Ele quer se mostrar que ele faz a diferença. E você tem que ser reconhecido, justamente. Né? E você tem que entender que um é diferente do outro. Eu tenho, né, os 5 dedos, mas um é diferente do outro. Eu tenho filhos que um é diferente do outro. Eu tenho colaboradores que um é diferente do outro. Então, essa é a vertente da parte social. Aí eu tenho a sustentabilidade que eu falo ambiental, porque tudo se transforma, tudo se modifica. Então, se eu tenho esse produto, alguma coisa desse produto veio de um recurso natural. Sim. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Porque eu não tenho produto para vender se eu não tiver um produto que vem da natureza que não é substituível, porque ele não pode ser substituível. Exato. Se eu preciso disso daqui, a minha máquina vai precisar de água para rodar, a água ela vai ter um fim. Se eu preciso disso daqui, eu preciso da energia, a energia vai ter um fim. Então, eu tenho que pensar na questão do meio ambiente também. Se eu não tiver recursos naturais disponíveis, eu não tenho que transformar. Eu não tenho a manufatura, eu não tenho produto para vender, eu não tenho comércio, eu não tenho indústria, eu não tenho empresa. Perfeito. E aí eu tenho a sustentabilidade, o outro tripé, que é a parte econômica, né? Porque eu preciso de ter o produto, eu preciso vender, eu preciso pensar no consumidor, eu preciso pensar também que eu tenho que ter esse lucro, porque eu preciso, né, manter aquela estrutura.
E dentro da sociedade, se você for lá a teoria econômica, você vê que nós temos também o governo, nós temos a empresa e nós temos a família, que a família ali dentro dessa circulação, que eu digo assim, que é o consumo da circulação econômica, você tem três atores que eles têm que conversar entre eles, todos eles interligados. Então, a empresa precisa da família. A família quem é? Aquela que produz a mão de obra, né? Sim. Nós precisamos do governo, porque ele tem que ser aquela pessoa que vai mostrar o equilíbrio entre essas duas partes aqui. Exato. Aquela que é o capital que paga o salário, aquele que é o que está, né, vendendo seu serviço, prestação de serviço, e precisa de ter ali. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter uma economia que vender, eu tenho que ter o consumo para consumir, porque eu tenho que circularizar esse recurso, porque o governo, que não tem como pegar recurso, né, ele precisa do imposto lá para poder manter e mudar e moldurar essa sociedade que nós vivemos. Então, às vezes, assim, eu falo assim, que a sustentabilidade, ela é esse entendimento, né, que você tem. Você tem que entender isso. Como tudo funciona. Como tudo funciona. Então, às vezes, você vê assim, alguma crítica, você vê né, algum comentário que sai, aí você para e pensa assim, mas será que a pessoa não entende, né? Às vezes, para ela não faz sentido pela falta de informação. Pela falta de informação, né? Tem de conhecimento. Informação rasa, não entende como tudo está conectado, como tudo está interligado, e aí faz muitas vezes uma crítica que não Uma faz crítica muito que, sentido. justamente. Por exemplo, a sustentabilidade. Em 2010, quando saiu o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a sustentabilidade ela foi muito comentada na lei. A lei, ela fala lá dos atores, ela fala da parte da responsabilidade compartilhada, né, que é o tripé ali. Ela fala da governança, porque nós precisamos de ter ali uma governança para coordenar tudo isso, né? Governança dentro da empresa, governança dentro do Estado, governança dentro da parte da sociedade. Então, nós precisamos ali ter essa liderança para coordenar tudo isso. E ela fala também que tudo tem que ser autossustentável. Sim. Que tudo tem que, de uma forma ou de outra, tem que autopagar, né? Tem que se autopagar, tem que se manter. Se manter. E aí, a partir de 2010, que todo mundo começou a falar de sustentabilidade, todas essas áreas. Deu foco, né? Deu foco, né? Eu vou na engenharia, então eu tenho que fazer uma construção que ela tem que ser autossustentável. Né? Quer dizer, aí, como a lei, ela veio, né, para dizer assim, para moldurar, né, para regulamentar uma área do meio ambiente, que resíduos sólidos é um problema que nós temos, né, hoje muito, né, na humanidade. O lixo, o que nós vamos fazer com ele, né? Que aí entra a economia circular. Que fim dar, né? para ele. Que fim dar para ele, né? Como que nós vamos fazer isso, né? Que realmente então, é um problema sério. Justamente, que nós temos uma redução de recursos naturais, né? Porque ele é finito, ele se acaba. Sim. Nós temos um aumento ali de lixo que nós não sabemos aonde colocar ele. Aí nós estamos pensando assim, o que nós não podemos usar vai para o aterro, né? Agora, vamos pensar naquilo que a gente pode ainda reutilizar, aí entra a economia circular, que ela estava esquecida lá desde, né, de mil e bala, né? Ela estava esquecidinha lá. Volta de novo com essa pegada da economia circular, do escambo, de não sei o quê, né? Por causa da parte disso. Ter um foco maior. Um foco maior. Então, em 2010 para cá, parece que houve um despertar. Aí, quando você fala em sustentabilidade, todo mundo já se liga ao meio ambiente. Mas a sustentabilidade não. A sustentabilidade, ela é tudo. A sustentabilidade é o modo de vida. Eu acho que tudo que nós fazemos na nossa vida, ela tem que ser pensada dentro disso dali. Se eu estou produzindo algo na minha empresa, eu tenho que pensar em todas as ações que eu desenvolvo lá, Aristóteles vai ter uma reação. Sim. Então, se eu estou produzindo, eu tenho que pensar na responsabilidade social, porque eu tenho meus funcionários, a família e, né, e toda aquela carga de fiscalização. Sistema inteiro. E eu tenho que pensar no meio ambiente, porque eu também, tanto eu tiro, por esses resíduos, tanto que eu, né? isso,
Tanto que eu tiro dos recursos naturais, como que eu jogo para a natureza, né? Para contaminar. Isso, não é? Isso, justamente. Então, eu tenho que pensar nisso dentro das empresas. Só que nós já pensávamos isso na empresa quando nós pensávamos na organização dos gastos. Porque na empresa, quando você pensa assim na parte financeira de gestão, você está todo o tempo pensando em procedimentos, em processos, em procedimentos, para quê? Para diminuir custo, para, né, diminuir os gastos, porque para aumentar o lucro. Né? Sim. Eu nem vou entrar em resultado do lucro, porque senão eu fico aqui 2 horas falando, para diminuir a parte do lucro. Então, o que nós fazíamos? Nós analisávamos as perdas que existiam em qualquer segmento, comércio, indústria, a gente olhava e trabalhava as perdas, né? Se estava gastando muita energia, se estava gastando muita água, se estava gastando muito papel, muito material de consumo, se estava se gastando tempo, economia, isso, economia de economia. Se estava gastando muito tempo, o funcionário estava gastando colaborador, né? Eu ainda não gosto muito desse termo de colaborador, eu acho que funcionário é função mesmo, funcionário é uma função lá dentro. Se ele estava realmente desenvolvendo a contento lá o papel dele, se ele estava bem capacitado, se ele estava bem instruído, se ele estava sabendo fazer direitinho aquela função que ele estava sendo pago para ser feito. Então, isso dali, a gente trabalhava essas questões para diminuir gasto, tudo pensando na diminuição do gasto, enxugando gasto para manter o lucro. Porque ali, o que você faz? Você diminui o gasto, aí você chega num equilíbrio fixo, que aí não tem como, né? Você chegou naquele padrão, e aí sim você vai trabalhar o aumento das vendas, o aumento, né, porque você já está trabalhando tudo isso, qualidade do produto aqui. Sim. Quando a gente fazia isso, nós já estávamos pensando em sustentabilidade. Nós já estávamos pensando na parte ambiental. Já era um pensamento. Já era um pensamento, mas não um pensamento assim voltado, porque hoje na pegada do ESG, né? ESG, porque nossa, né? Mas já tem um foco direto, já tem um né? foco já é mais consciente, né? Esse trabalho. Mas nós já fazíamos isso, né? Nessa diminuição de gastos. Aí hoje eu vejo empresários falando assim, mas eu tenho que fazer um plano de meio ambiente. Não, faz sim, porque esse plano de meio ambiente é aquele plano que você fazia antes para contenção de gasto. Sim. Só que agora ainda melhor ainda, melhor que você ainda. Pensava em fazer lá, justamente. E hoje eu falo assim para você, melhor ainda, porque antes você fazia um plano de contenção de gasto dentro da sua empresa para você, né? E aí você arcava com todos os custos para você poder fazer isso. Hoje você tem benefícios, né? Porque se você chega num padrão da, né, ODS ali, se você atinge os padrões, você pode, né, criar ali, como é que fala, ter ali certificados, né, ambientais, você pode ter vantagens, né? Você pode entrar na Bolsa de Valores, você pode ser recompensado por isso, justamente essa palavra bem certa, ser recompensado por isso. Então, hoje, essa pegada meio assim, né, agora, você é recompensado por fazer o que é certo. Olha que legal, né? E antes você que fazia deveria isso. ser uma obrigação. Não é? Eu não vou dizer uma obrigação, eu diria que ser uma coisa mais natural possível, né? Não seria uma palavra melhor. Uma palavra melhor, ficou melhor, né? Uhum. Uma coisa assim, tranquila, natural, um hábito Exato. de se fazer, sem ter problema nenhum, né? Sim. Porque pela lógica toda. Pela lógica toda. Fala lógica, coisa que eu adoro, gente, lógica. Eu amo isso dali, né? Ó, Sócrates, né? Amo essas coisas. Aí, pela questão mesmo de você trabalhar dentro da racionalidade mesmo, daquela coisa lógica. Então, você se organiza, né? Você faz todo um planejamento lá, tem a consciência. Olha, mas eu sou só um atravessador, eu não uso nada de produtos, né? Eu vendo, meu produto não vem de recursos naturais, mas eu provo que vem, né? Porque de uma hora, né? Uma fonte lá, indireta ela vem. Mas eu não. E aí, qual que é a minha responsabilidade, né? Na parte da sustentabilidade ali? Você, querendo ou não, você leva, né, um resíduo, porque é uma embalagem que vai junto com o teu produto, né? Ele já está lá. E olha a tua responsabilidade ali, né? De certa forma. De certa forma vai ter, entendeu? Vai ter. Então, a sustentabilidade ela tem que ser entendida de uma forma assim mais, né, ampla, né? Não só da parte ambiental, mas dentro desses 3 viés.
E para você entender tudo isso, eu acho que falta um pouquinho hoje. Eu acho que a empresa, as médias e grandes empresas, ou por lei, ou por consciência, elas fazem. As pequenas... Porque tem um pouco mais de fiscalização. Isso, tem um pouco mais de fiscalização. O holofote está mais em cima delas. Justamente. E também as médias para grandes, né, e multinacionais, elas mexem muito com contratos, com importação, exportação, com contratos. E isso exige. Isso. Né? Exigem porque outros países já estão bem na frente nessa parte, né? Sim. Do ESG, da parte do meio ambiental, desses conceitos mais... E exigem. Então, elas, por bem ou por mal, elas fazem, querendo ou não, querendo ou não, elas têm que fazer, seguem a lei e fazem. As outras, né, as menores, elas não seguem, a lei é mais branda, não vou dizer que não existe a lei é mais branda, então elas são mais flexíveis. Sim. Né? E aí entra essa questão da parte da sustentabilidade pessoal. Acaba não tendo de sustentabilidade. Não tem. Elas não têm porque elas não entendem, elas não compreendem, elas não veem a necessidade. Não elas dão a devida importância. Não dão a devida importância, elas ainda não despertaram. E são esse grupo, né, de empresa que nós temos hoje, né, porque elas são as maiores, para você ver. Número, né? Maior número. Então, elas são em maior número. E são elas que não estão, né, conseguindo lá nos ajudar a pontuar nas ODSs. Né? Então, vamos pensar um pouquinho, ter um pouquinho de consciência, fazer. E olha, e mercado... Porque se você tem uma certificação ambiental ali, uma certificação de responsabilidade social, uma certificação ESG, né? Por que isso dali? Porque se você tem um plano bom de meio ambiente, plano de, eu falo assim, que é ambiental, né? Porque se colocar de resíduo, não, é um plano ambiental. Se você tem um bom plano ambiental dentro da sua empresa, se você tem um bom plano social dentro da sua empresa, o que você faz para os seus funcionários, o que você faz para a família dos funcionários, né, que estão lá, né, dos colaboradores, é um plano social. O que você faz para a sua comunidade, é um plano social. Então, se você tem ali projetos sociais, se você tem projetos ambientais dentro da sua empresa lá, mas não é projetos não de você deixar uma coletor lá, não, pessoal, não é isso que eu estou falando, não. Projetos para realmente fazer a diferença mesmo. Isso. Né? Substituir, amenizar, diminuir o impacto ambiental, isso dentro da empresa. São planos mesmo que você vai fazer lá, capacitar seus funcionários com educação ambiental. Então, são planos que você vai colocar lá na prática lá. Você já começa a fazer ali a diferença. Exato. Você faz a diferença, você diminui, você se organiza. E olha que legal, quando você pensa no meio ambiente, você pensa em organização. Começou a pensar em organização, você volta para a estrutura da sua empresa, você tem o olhar, que fala assim, de cima para baixo dentro da sua empresa, e você começa ali a achar, encontrar as fissuras, áreas que precisam ser olhadas com mais atenção. Os pontos fracos, né? Olha os métodos Kanban, né? Os fortes, os pontos fracos, olhar o que você tem que manter, o que você tem que né, melhorar ou tirar ou substituir ali, melhorar. Aí vem as tecnologias, né? O momento de você colocar a tecnologia, a automação, a inovação dentro de cada... Porque ela é minuciosa, né? Quando você monta um plano de gestão ambiental dentro da empresa, a primeira coisa que se faz é uma reestruturação. Sim, né? sim. Porque ela tem que ser sustentável. O que é o sustentável? Né? Vai chegar no momento que o próprio projeto tem que se autopagar. Então, você faz um plano lá já dentro da empresa, de gestão dentro da empresa, você tem que olhar. E quando você olha essa estrutura, aí vai ver os problemas que você tem e você não sabia, né? Nem imaginava. Olha só, eu não imaginava isso daí. E aí você vai arrumando essa estrutura também, organizacional. Você vai arrumando isso. Fazendo os ajustes necessários. Justamente.
Aí, muitas vezes, se você vai numa pequena empresa, você fala assim, mas nós somos 5 pessoas aqui. Nem né? tenho muito o que tem muito fazer, que né? fazer. Uhum. Mas vamos colocar no papel ali como que seria, né? Como você gostaria que fosse a sua empresa. Sim. Como que ela é hoje. Aí, na hora que você vai fazer esse trabalho, que eu falo que é de gestão de negócios, né? Que você vai fazer Começa a aparecer. Começa a aparecer. Olha, né? Mas espera aí, né? Mas, né? O que eu estou fazendo aqui? Aí mesmo vai tendo despertar já para pequenos, eu falo assim, dores, né? Que às vezes, né, o empresarial fala que, né, que tem. Sim. Já vai mudando essa consciência vai também, mudando né, essa Maurício? consciência, vai mudando essa consciência. Sim. Porque eu falo assim, nossa, eu falo muito, né? Eu estou deixando nem você perguntar, não estou deixando ela perguntar, Fica gente. tranquila. Ó, nós temos alguns minutinhos ainda, nós vamos terminar esse assunto, porque eu tenho certeza, e nós vamos marcar um novo para falar de SG, ODS, né, que eu acho que é super válido, um tema que está cada vez mais em alta, mas eu acho que, acima de tudo, cada vez mais necessário, não é? Mais necessário. Para a gente trazer esse assunto e deixar acessível para todo mundo, né? Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso... Olha, a ODS é um tema bem legal para falar, porque as ODS, ela não mexe somente também com a estrutura empresarial, organizacional. Ela mexe com o profissional também, né? Aí entra a ética, entra a postura profissional, entra a responsividade, aí entra do ESG, entra a governança. Olha aí. Né? Que é a forma de você ser um gestor agora, de ver a gestão e ser um gestor, né, agora, que você faz esse tipo eu diria assim, de administração, né, de uma forma descentralizada. Sim. Então, a ODS, para você conseguir trabalhar ela dentro da sua empresa, você tem que pensar na descentralização. Que aí é a gestão descentralizada, que é outro 30 minutos. Outro hora, departamento, né? Ô, Laurice, e esse trabalho, ó, se as empresas quiserem contratar você para esse tipo de consultoria, você faz isso, né? Nós fazemos isso. Como eu disse, nós somos uma equipe de consultores na Conserge. Então, procura no grupo que é a Conserge, que vocês já vão ter o endereço, vai ter tudo lá, o contato. Porque na Conserge é que nós fazemos essa parte de consultoria, que nós chamamos de contábil, né? Excelente. E empresarial. Empresas pequenas também. Aí nós entramos na sua empresa, nós olhamos o seu negócio, que é essa minha parte, né? Qual que é a minha parte lá? Que nós temos vários profissionais. Então, nós temos profissionais que fazem o planejamento e a perícia tributária, nós temos os profissionais que fazem, né, que é o Vichense, que ele faz a parte de gestão de custo, de gastos, que é isso que eu falei, né? A minha função é estudar o negócio, fazer a reestruturação, porque como eu também estou com essa pegada de gestão ambiental do ESG, eu faço a reestruturação do negócio, eu analiso o negócio, vejo o que precisa ser mudado, olho as departamentalizações, vejo quais departamentos precisam ser... precisam de ajuste? Ter os centros, nós chamamos de atividades, né? Ter os centros de custo, aí que entra o Vichense, né? Que é a parte dele. Depois, eles entram, faz essa parte da central de custo e dos controles. Aí o Gerson faz todo o mapeamento tributário, porque aí entra a parte fiscal e tributária, né, financeira e tributária, que é a parte do Gerson. Aí volta para mim novamente, que quando é para fazer o sistema de informação. Aí o empresário gosta do nosso trabalho, fala assim, mas eu queria automatizar, eu quero ter ali toda a parte da sistema de informação, tecnologia, desenvolvimento de software, né, para você fazer. Aí eu entro também. Porque como eu já reestruturei, já conheci a empresa, eu entro interligando todos os departamentos e ligando tudo isso dali. E depois que faço tudo isso, que a empresa já, principalmente as empresas de médio a grande porte, eu também sou analista de dados. A minha especialidade também está ali, em analisar os índices financeiros e analisar a empresa, a liquidez dela, né, como que ela está em termos de estrutura, em termos de capital, em termos econômico. Então, eu faço toda essa análise, que nós chamamos de análise de dados financeiros. Então, eu faço toda essa análise também dentro da empresa.
Mas é para a empresa já estruturada, uma empresa que já faz os seus balanços patrimonial, seus DREs, né? Já é uma empresa já de porte maior. Já é porte maior, que aí às vezes precisa de uma análise financeira para um financiamento, ou precisa de uma análise financeira para expansão, ou ela mesmo quer um contrato ali para fora, né, do país, e ela precisa de ter ali um comprovante, né, de laudos. Que ela tem laudos, que ela tem uma solidez financeira. Aí eu entro com essa parte da análise de dados, que aí Excelente. É uma coisa que eu gosto muito. Excelente. Tá vendo, gente? Eu falei que era autoridade, né? Então, antes da gente encerrar, pode deixar novamente o Instagram da Concierge, deixa o seu também e algum outro que você queira deixar um contato para as pessoas poderem te encontrar. Pessoal, nós temos uma página que é www.concierge.com.br, é uma página da Concierge, lá vocês vão ter todas as informações, tanto das atividades, dos trabalhos que nós fazemos lá. Vocês quiserem entrar também no meu Instagram, que é o @LauriceRicardo. Eu também tenho ali um programinha ali voltado para o impacto ambiental, né, que é de um outro projeto meu. Vocês podem também entrar no Laurice Cobre Ricardo Meio Ambiente, que lá tudo de meio ambiente eu estou colocando lá. Tem tudo lá. Tem tudo lá, né, que vocês querem lá colocar no meio ambiente. E também, se vocês entrarem no @concierge, né, empresarial, vocês também vão ter o Instagram, que aí nós temos lá também alguns vídeos que nós deixamos, né, para isso, para de gestão, né, se alguém quiser alguma informação mais rápida, né? Então nós já fazemos os vídeos e deixamos lá. Ai, que legal, gente. Então, ó, formas de achar a Laurice estão todas aí. Obrigada, Laurice. Imagina, agradeço gente. muito em meu nome, em nome da Iris, que tá passeando, hein? Ó, tá passeando uma viagem. Esse daí. A passeio. Ô, Iris, a hora que você voltar, traz um presentinho pra mim, tá? Pra nós, por gentileza. Muito, tá? Aquele vinho que eu sei onde que você foi, tem uns vinhos gostosos. Ah lá, aí, Iris, dois, né? Não, o meu já tá garantido, tá? O vinho já tá garantido. Aí nós vamos tomar aqui, ó, no próximo podcast. Nós vamos falar de ODS, ó. Anotei aqui ODS, SG, trazer mais essa temática em mais episódios e falar o máximo que a gente puder. Isso dali. Muito obrigada. Eu que agradeço. Menina. Gente, obrigada. Quem ainda não segue o canal, já se inscreve aqui, ó, pra não perder nenhum episódio, tá bom? Ó, um beijo, até o próximo.